Em Passeio com o Gigante, o premiado escritor Michel Laube aborda a questão judaica pela segunda vez em sua obra e sempre de forma inovadora. Nesse novo romance do autor de Diário da Queda, o protagonista é um judeu ligado à causa sionista que vive as contradições e polarizações do Brasil contemporâneo. Michel, Passeio com o Gigante é o segundo livro em que você, de alguma maneira, aborda a questão judaica. Isso tinha acontecido no Diário da Queda, mas aqui a perspectiva é bem diferente, não é? Sim, o Diário da Queda é um livro de 2011. De lá para cá o mundo mudou muito e eu mudei muito. Eu acho que essas questões mais amplas, políticas do mundo, acabaram entrando muito no livro novo, um pouco porque eu acho que esse é um livro mais ligado à questão brasileira do que propriamente judaica, embora a questão judaica entre muito ali. Era impossível escrever um livro desse e foi um pouco a motivação que eu tive, sem considerar esse fenômeno que é relativamente recente na história, que é a adesão de parte da comunidade judaica ao extremismo de direita. No Diário da Queda, a questão da memória se colocava porque havia assim, a experiência de Auschwitz e havia uma personagem que tinha Alzheimer. Então tinha uma questão da relação geracional com a memória dos traumas judaicos, que aparecem aqui, mas de uma maneira diferente, porque a gente tem uma personagem que ao longo de boa parte do livro pronuncia um discurso, e esse discurso é um discurso que fala de uma reação da comunidade judaica, dos judeus, a uma imagem estereotipada em relação à angústia judaica, à guetização dos judeus, e propõe um judaísmo mais, digamos assim, afirmativo. E isso vai ao encontro de correntes militantes de outra natureza, né? Como isso se dá? O Diário da Queda é um livro sobre a preservação da memória, né? Sobre o que é preservar a memória. E esse é um livro sobre uma espécie de memória distorcida. É claro que essa teoria do personagem, que é um pouco, ela é triunfalista, militarista, ela tem um pouco a ver com um tipo de sionismo que hoje é muito comum no mundo. Essa teoria, ela não é nova, ela, inclusive, ele pega referências ainda do fim do século XIX, né, do tal do judaísmo musculoso, que ele cita no livro, e é uma coisa que realmente existiu. E isso está um pouco assim, no processo de criação de Israel. Mas Israel não é só isso. Desde o início, Israel foi um fenômeno histórico, político, geopolítico, formado por muitas correntes de pensamento, inclusive correntes de esquerda, né? Ia de terrorista de direita até stalinista. E ao longo dos anos, por mil questões históricas, isso foi sendo direcionado para uma sensibilidade mais, digamos, triunfalista de direita. E o livro um pouco comenta esse tipo de coisa, né? O livro tem alguns momentos importantes em termos de datas e acontecimentos, né? O discurso que o Davi Rieselman, né, profere ao longo do livro é em 2018, às vésperas da eleição, cujo resultado a gente conhece, mas também se retrocede a um momento anterior, que é quando acontece um atentado importante em Israel, cometido por um militante de extrema-direita radical judeu contra o primeiro-ministro Yitzhak Rabin, e depois ele chega até um momento mais presente, né? Então você pegou alguns momentos decisivos para se entender essa transformação e essa deformação do judaísmo, né? O livro não é exatamente realista. Ele se passa numa espécie de tribunal de consciência, cujos atores não são muito definidos. Ele conversa com os vivos, com os mortos e tal. Mas existem muitas referências no livro a fatos reais, por exemplo, o assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin nos anos 90. E também há uma certa batalha de ideias que há hoje dentro do judaísmo, ao que hoje a gente vê no Brasil em especial, até mais do que em outros lugares do mundo. Há uma espécie de aliança entre parte da comunidade judaica e a comunidade evangélica no Brasil. Essa aliança, ela tem certos pontos programáticos em comum, não todos, né? Mas o que ela tem de mais forte, digamos, é o objetivo, porque ela, no fim, se formou em torno de um partido político, de uma figura política, né, que no caso foi o Bolsonaro aqui no Brasil, mas não precisaria ter sido ele, né? É um movimento mundial aí de extrema-direita. Eu não acredito que o país Israel hoje seja
tão importante como o uso dele acaba sendo dentro desses embates. Então, os evangélicos acabaram transformando Israel num símbolo. Os judeus no Brasil, meio que, a parte deles, pelo menos, aceitou isso acriticamente, o que eu acho negativo, eu não concordo com isso e tudo. E essa aliança acaba entrando dentro do livro, claro, filtrada pelas questões, né, pelos procedimentos de ficção, e dá um toque assim de realidade a esse tom menos realista, digamos assim, do livro. Ao longo da narrativa, esse protagonista interage com outras vozes. No início, o leitor acha que é uma espécie de interrogatório, como se fosse uma sessão policial, de investigação, mas isso se define lentamente como um coro que lembra as tragédias gregas, né? E lança esse livro, que tem um caráter ensaístico, que tem um caráter de discussão de ideias, num plano ficcional da instabilidade que é típica do romance, típica da ficção, né? E esse novo livro, que não é exatamente realista, tem isso. As falas, elas são um pouco solenes, elas são embates de ideias que uma pessoa num sofá de casa talvez não tivesse com outra, né? Então, eu acho que é um modo de eu escapar da necessidade de ser verossímil numa fala, já que o mundo hoje se tornou um pouco, né, composto por falas inverossímeis. Esse é um livro sobre um personagem que é muito convicto sobre as ideias políticas dele, mas o livro em si não é convicto. Só que o livro coloca ele numa posição de dúvida, porque lá pelo meio do livro, sem dar spoiler, ele meio que tem que rever a sua posição. E esse é um tipo de ironia também. Assim como as questões formais são ironias, quem está falando, quem não está, quem é essa voz do coro, quem não é. O coro na tragédia grega ele é identificado com a ideia de inevitabilidade, né, das coisas. E, na verdade, nesse livro é o contrário. Tem um pouco essa soma assim, de comentários meio irônicos, talvez assim, muito sutilmente, um tipo de humor que é muito judaico também. No fundo, eu escrevi um livro sobre um personagem que muitas vezes é desagradável, né? Uma pessoa, não, muitas vezes não, a maioria das vezes ele é desagradável, e isso não é uma coisa que me agrada especialmente. Mas eu gosto da ideia de que o livro é uma espécie de homenagem à dúvida, digamos assim, e isso é muito judaico. Algumas pessoas não gostam, mas eu adoro histórias de terror e de horror. E eu vou explicar por quê. É porque, apesar das convenções serem sempre as mesmas, sempre o mesmo tipo de ambientação, com uma casa mal assombrada, com eventos inexplicáveis que podem ser sobrenaturais ou não, às vezes a presença de crianças sinistras, ou de alguma maldição, ou de algum antigo proprietário cruel que deixou algum legado horrível habitando as paredes. Apesar dos elementos se repetirem, cada escritor consegue, dependendo da época que ele está escrevendo, dependendo do século, refletir as angústias e as inquietações do seu tempo. Então são sempre histórias que simbolizam os pavores do momento histórico em que o escritor está escrevendo e os leitores estão lendo. E eu tive a confirmação dessa minha ideia quando eu li mais uma história de terror contemporâneo que foi lançado agora, acabou de chegar nas livrarias, e que reflete muito bem algumas angústias e inquietações, só que do século XXI. Tudo dentro da ambientação clássica da Casa Mal Assombrada. É esse livro aqui, ó, ele se chama Cupim, é de uma espanhola chamada Laila Martinez, e ele conta a história de duas mulheres que habitam uma casa assombrada no interior da Espanha. Essas duas mulheres, como convém no gênero, elas são consideradas as malucas da vila. Ninguém leva essas duas a sério. Na verdade, o povo até tem um pouco de medo delas. Mas, quando a coisa aperta, quando todo mundo tem uma necessidade, é justamente na casa delas que eles vão bater para pedir algum tipo de serviço. Feitiço, mandinga, algum trabalho especial. Todo mundo fala mal, mas todo mundo bate na porta delas quando a coisa aperta. Acontece que essas duas mulheres, elas não são bruxas de contos de fadas que usam uma capa preta, um chapéu pontudo. Elas são mulheres normais e que vivem os terrores de ser uma mulher em qualquer lugar do mundo, exatamente como acontecia com suas mães, com suas avós,
as suas bisavós. Cupim é uma história interessante porque ela consegue discutir um montão de temas que são muito atuais, que fazem muito sentido para os dias de hoje, como violência de gênero, como exploração dos trabalhadores por uma elite privilegiada e até luta de classes. Tudo dentro do contexto e do cenário do século XXI. É uma narrativa impressionante, que agarra a gente desde a primeira página, como se fosse uma alma penada que mora embaixo da nossa cama e nos puxa pelo pé lá para baixo. Com nova tradução pelo poeta Paulo Henriques Brito e introdução da ensaísta Sandra Guardini Vasconcelos, Oliver Twist é o clássico do inglês Charles Dickens, em que a saga de um órfão perfaz um afresco da sociedade vitoriana e suas iniquidades. Em Palestina, um século de guerra e resistência, o historiador norte-americano Rashid Khalid mescla memória familiar e pesquisa para recapitular a trajetória de um povo que sobrevive a sucessivos conflitos, desde a era dos colonialismos até a contemporaneidade. Vencedor do Prêmio Strega de 2020, o segundo recebido pelo italiano Sandro Veronese, O Colibri é o enredo não linear, vazado em diferentes registros narrativos de uma família marcada por amores e traições, conflitos geracionais e tragédias. E Sete Bruxas e um Gato Temporário é o novo romance de Índigo Ayer, nome de destaque na literatura para jovens, no qual um felino que presta serviços a bruxas se insubordina contra sua condição numa divertida sátira às formas atuais de exploração do trabalho. Depois do intervalo, uma conversa com Luciana Gerbovic sobre o romance A Maior Mentira do Mundo. O Entre Linhas volta já. Com uma escrita que aborda de modo sensível as relações familiares, Luciana Gerbovic narra em A Maior Mentira do Mundo a jornada de uma personagem indignada com uma sociedade conservadora e asfixiante. A Maior Mentira do Mundo nasceu de um conto. Eu queria escrever sobre o aborto, porque eu não achava nada na literatura que tratasse do aborto. Foi muito antes, por exemplo, da Annie Ernaux chegar no Brasil com o acontecimento. E era uma coisa que eu, desde menina, fui vendo que as meninas abortam, as mulheres abortam, a diferença que tem entre classe social. Fui ouvindo muitas mulheres e muita relação com a culpa, e essa culpa vindo da sociedade, vindo da religião, mas não se falava, e não se fala, na verdade, né, sobre isso, até porque é crime. E ficou um conto, e aí teve gente que leu e que falou, desenvolve, escreve mais, e eu achei que então dava para levar para outras camadas, né, ou para outras fases da vida de uma mulher, principalmente uma mulher burguesa, né? Essa classe média alta, a questão da maternidade, o casamento, trabalhar fora, né? E passar por aborto ou por várias situações, depressão pós-parto. Só para ficar claro, porque você citou o livro Acontecimento da Annie Ernaux, aqui a situação é um pouco inversa, né? Porque no livro dela é uma menina que fica grávida e não consegue fazer um aborto em condições adequadas, porque a lei lá ainda não tinha sido aprovada. No seu livro é o contrário, né? Nós temos uma personagem que engravida precocemente, mas de alguma maneira é obrigada a fazer um aborto por questões familiares, morais e sociais e econômicas. É bem inversa e até uma questão de culpa, porque acho que eu não lembro da Annie Ernaux, por exemplo, tratar de culpa. Precisava fazer, tinha que fazer, não conseguia, uma decisão dela. Aqui, a Camila tem uma questão da família. E eu quis trazer essa questão de recorte social, de classe social. Como, para algumas pessoas, elas acham que elas têm muito a perder. Eu quis colocar, inclusive, essa questão quando eu trago como a família lida com a gravidez da filha da empregada. A mesma família que promove o aborto da filha
depois dá toda assistência à criança, também nascida, enfim, em circunstâncias inesperadas. Uma menina até de mais jovem, nova. mas por ser filha da empregada, eles deixam. A passagem eu acho a mais horrorosa, assim. E eu fiz questão de colocar, porque é isso, quais são as motivações, sabe? Quando fala, mas por que para a filha da empregada tá fazendo tudo? Não tem nada a perder. E a pessoa se sente fazendo algo por alguém, ela se sente uma pessoa de bem, provavelmente, né? Se sente uma pessoa caridosa, e tudo bem, até deu certo lá, a menina conseguiu estudar, assim, tudo, mas eu queria colocar essa motivação. A assimetria social, ela está presente, seja em qual for a versão dos fatos, né? Sim, sim. E tem a assimetria, inclusive, no relacionamento da Camila, né? De quem ela engravida. É um jovem sem uma família, com status Provavelmente, social. se fosse alguém que pudesse posses. dar esse futuro que a família... Eu acho que tem uma parte, assim, de uma classe social, assim, que eu falo que é isso que eu quis também colocar dessa família. Se você não sair muito do caminho que está traçado, vai dar certo. Ou seja, a regra do jogo é aceitar o status quo, mas a regra do jogo inclui que alguns têm o poder de burlar as regras. Claro, para manter do jeito que está. Quando o livro começa, ela faz referência a um encontro marcado com o seu interlocutor, né? Aquele para quem ela se dirige, para quem ela escreve. Um encontro que acaba não acontecendo. Mas há outros encontros ao longo do livro, porque o livro tem um trânsito temporal muito grande, muito incessante, né? O livro começa com essa angústia, vamos dizer assim. Ela marcou um encontro, o encontro não aconteceu. E ela achava que nesse encontro ela podia conversar sobre várias coisas que aconteceram, né, na vida dela em 30 anos. Só que o encontro não acontece e aí ela resolve começar a escrever, né? Então, já que não apareceu, vou escrever, não sei o que vai acontecer com isso aqui que eu estou escrevendo, mas essa tentativa de ainda ter um diálogo, de ainda pôr para fora, né? E essa coisa da memória, assim, ela queria confirmar muitas coisas, mas é aquilo que foi ficando, né? Você vê que ela não consegue se livrar daquilo. Tocou a vida, as coisas aconteceram, mas fica aquela coisinha ali no fundo que ela quer ficar, encontrar e falar. A própria escrita acaba resolvendo isso para ela, né? Não precisava ter encontrado essa pessoa. Vamos falar da estrutura do livro, porque a gente está falando disso aqui todas essas vivências, mas a forma como isso é narrado é muito singular, porque é quase como um livro em segunda pessoa. Comecei a escrever em primeira pessoa, mas corrido, assim. E falei, não é isso, eu não achava mais o que contar, mais o que narrar. Aí mudei para terceira pessoa. Falei, não, terceira pessoa não tem nada a ver, porque essa mulher precisa ter a voz dela ali, né? Que acho que também é um pouco isso, principalmente com a história do aborto. Fala-se mais, estamos falando mais, mas quem está falando sobre isso? Quem está falando sobre o que é viver? Tem trauma, não tem trauma? Tem culpa, não tem culpa? Aí eu pensei num interlocutor. Aí eu quis trazer também essa coisa da memória. Aí eu resolvi trazer o ex-namorado. Até para ter um pouco também dessa camada sabe esses... Porque ela já estava uma mulher casada... E sabe esses... Essa narradora está casada e tem filho. Está casada, tem filho. E ela está lembrando de um acontecimento na primeira juventude. Né? De 30 anos atrás. Tem esses amores que não sai da cabeça, fica lá idealizando. Então quis trazer um pouco disso também. O livro que eu queria indicar é Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. É um livro brasileiro lindo, muito poético, um romance contemporâneo que vale muito a pena ler. Eu indico a biografia da Viola Davis, que é uma leitura mais do que necessária em tempos que a sociedade tem que enfrentar o racismo e todo o preconceito que existe. Eu estou lendo um livro
que chama Uma Ecologia Decolonial, do Malcolm Ferdinand, e ele apresenta no livro uma forma de olhar para o mundo a partir do ponto de vista decolonial, né, das comunidades que foram colonizadas, e não um ponto de vista que a gente é criado, né, a enxergar, que é do ponto de vista dos colonizadores, né. E o Entre Linhas foi conhecer o projeto literário do Sesc 14 Bis em São Paulo, que oferece novas opções à cena cultural da cidade. O Sesc 14 Bis ele foi aberto ao público em outubro de 23. E aí, como parte da estruturação de uma nova unidade, a gente começou a pensar de que maneira que cada linguagem artística estaria contemplada dentro de uma unidade do Sesc. A partir de janeiro agora desse ano, a gente entendeu que o nosso plano era ocupar todas as quartas-feiras com literatura até o fim do ano. A gente queria que as bibliotecas também tivessem uma programação ali permanente e ininterrupta de literatura. E que a nossa biblioteca se tornasse uma referência para as pessoas que são apaixonadas por livros e também para os interessados em literatura e leitura de um modo geral. A biblioteca aqui, onde nós estamos agora, fica bem na entrada da unidade, então assim que você entra pelo Sesc 14 Bis, você já se depara com a biblioteca e até por isso, por estar um local tão de entrada, né, é convidativo para que todas as pessoas já tenham esse contato direto com a literatura já na entrada da unidade. Nas quartas-feiras aqui no 14 Bis, a programação de literatura é a protagonista e a gente realiza isso através de uma série de encontros e dos muitos formatos possíveis através da literatura, né? Podem ser realizados bate-papos, apresentações literárias, slams, saraus, aulas abertas. Então, o nosso desafio é construir uma programação que não se interrompa, que toda quarta-feira quem é apaixonado por literatura encontre aqui um local para vir e que também consiga refletir a diversidade da experiência literária. Até esse momento, a gente já realizou cerca de 45 ações de literatura só no ano de 2024. A gente já teve um público só nos encontros e nos bate-papos com escritores de cerca de 1.200 pessoas já. Então, esses encontros são a possibilidade tanto das pessoas interessadas no assunto poderem conversar entre si, quanto também possibilitar o encontro entre escritor, que passou tanto tempo dedicado à construção desses livros e dessas histórias, de ter um contato mais próximo com o público também. A gente conseguiu, ao longo desse tempo, já incorporar também alguns lançamentos editoriais de editoras distintas também, sejam livros mais técnicos e reflexivos, sejam livros, histórias em quadrinhos voltadas para um público mais jovem normalmente. Então, já realizamos saraus, já realizamos oficinas de escrita para sarau, então já rolou bastante coisa ao longo desses meses. Só agora em 2024 nós já trouxemos aqui para esses encontros cerca de 60 profissionais do mundo do livro, sejam escritores ou jornalistas que escrevem a respeito de literatura ou que estão envolvidos com a crítica literária. Então, com esse mosaico, a gente consegue atrair públicos que são muito distintos. Ao longo desses meses, a gente já teve aqui a presença de escritores como o Giovanni Martins, como o Sérgio Vaz, a Mara Moira, João Silvério Trevisan, a Riane Leão, a Alice Ruiz, Mário Sérgio Cortella, junto com a professora Terezinha Rios. Tivemos o Rashid com o quadrinista Guilherme Metti. Então, é uma programação bem diversa, de fato. A nossa meta é de que até o Natal deste ano, a gente não tenha nenhuma quarta sem programação de literatura. Fica o convite a todas as pessoas interessadas em literatura e em leitura para acompanhar a nossa programação. Esses encontros acontecem todas as quartas-feiras, a partir das 7 horas da noite, aqui no Sesc 14 Bis, no Bexiga. A entrada é gratuita, não precisa de nenhum tipo de inscrição prévia e estão todas as pessoas convidadas a virem ao 14 Bis. O Entre Linhas de hoje termina lembrando do escritor, dramaturgo e ensaísta norte-americano Gore Vidal, que nasceu em 1925 e morreu em 2012. Vidal é autor de centenas de obras, entre novelas, peças e ensaios, com destaque para Narrativas do Império, série de 7 romances atravessados pela história dos Estados Unidos, e A Cidade e o Pilar, que ao ser publicado em 1948, provocou polêmica por abordar de forma inédita a homossexualidade. Até a semana que vem! I'm not so interested in what Brazil thinks of me as what I think of Brazil. And this is a part of the world I don't know, and part of the world I felt I should come to. And as I said, I'm very intrigued by the fact that people are starting not to read me, they're starting to read books. At a time when the United States reading, we've now dropped to number 24 in the world.
book readers. It's an astonishing job. Eu queria lhe perguntar sobre a literatura, quer dizer, sobre o futuro da literatura entre as pessoas mais jovens e entre os estudantes. Como é que o senhor vê esse futuro da literatura? Ele existe? You watch television, the bright ones are interested in movies. Whenever I go around Europe, around the United States, they want to hear about Fellini or Woody Allen. They have no interest in writers. Eastern Europe, Russia, they're interested. And you're having a revival in Brazil, which fascinates me. One of the reasons I'm here is Brazil is suddenly reading, you know, and I'm curious to know why. Michel, Passeio com o Gigante saiu em março de 2024, muitos meses depois do início da guerra entre Israel e o Hamas. Isso teve alguma coisa a ver com a elaboração dessa narrativa? Não exatamente, porque, embora ele tenha saído agora, ele já entrou em pré-venda em janeiro e aí antes teve fim de ano. Então, na verdade, é um livro que eu entreguei para a editora ali em outubro, bem nessa época. Então, eu optei por deixar mais ou menos como estava. Talvez tenha uma ou duas frases ali no meio, que um pouco mais adaptadas, mas, no geral, 99,9% é o livro que eu escrevi antes.